Bom, o próximo assunto agora são vetores. Bom, o que são vetores? Vetores basicamente são o seguinte: um conjunto de variáveis do mesmo tipo alocadas uma ao lado da outra lá na memória. Então, quando eu aloco uma única variável, ela tem um espaço de memória. Quando eu aloco um vetor de 10 variáveis, por exemplo, ela tem 10 espaços na memória. Esses espaços fica um do lado do outro, certo? Vou abrir o Excel aqui para demonstrar, porque nele fica bem claro. Novamente dando o exemplo lá, vamos imaginar o seguinte. Imagina que isso daqui seja a memória. A memória do computador. Olha só. Quando eu faço isso, int a, o que o sistema operacional faz? Deixa eu só. Linguagem C. Quando eu faço int a, ele procura um espaço livre na memória e reserva. Certo? Quando eu faço isso daqui, ó, int b de 10 não é, acho que é muito para o desenho da matriz ali em cima. Não, acho que terá 10. Ele vem, o sistema operacional vem e faz o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegou os 10 aqui. Certo? 10 endereços. Um do lado do outro. Ele não faz isso, por exemplo, de mover um pedaço do vetor aqui e daí desce, daí o outro pedaço para cá. Não. É sempre um do lado do outro. Entendeu? Vamos declarar um vetor menor aqui. Vamos colocar um vetor de 5. Ele iria fazer isso daqui. Certo? Então, esses índices do vetor são acessados através da chave que esse vetor possui. Por exemplo, com a variável a, se eu quero jogar um valor lá dentro, eu faço a recebe 10, por exemplo. Daí aqui dentro caiu 10. Se eu quero jogar valores dentro de B, eu tenho 5 possibilidades de jogar valor dentro de B, que é cada um espaço lá da memória. Como eu faço para, por exemplo, jogar um valor aqui no meio? Eu faço o quê? B2 recebe 5, por exemplo. Por que 2? Porque aqui ele é o índice 0, aqui o índice 1, aqui o índice 2, índice 3 e índice 4. Certo? Então se eu faço 2, ele vai fazer o quê? 0, 1, 2. Então ele joga o 5 aqui. Se eu faço B0 recebe 1, B0 é quem? B0 é isso daqui, recebe 1. Se eu faço B1 recebe 10, B1 recebe 10. Se eu faço B3 recebe 100, B3 recebe 100. Se eu faço B4 recebe menos 1, B4 aqui recebe menos 1. Certo? Então, basicamente, é isso um vetor. A maneira mais fácil de trabalhar com vetor, para acessar todos os índices dele, seria uma estrutura for. Por quê? Aqui, ó, não vai aumentando de 1 em 1. Começa no 0, depois vai pro 1, vai pro 2, pro 3, pro 4. Sempre de 1 em 1. Então, eu poderia fazer o seguinte. Vamos criar uma variável assim, ó, int i
e faço o que? For i igual a 0, porque ele vai começar no índice 0 do meu vetor, ponto e vírgula, enquanto o i for menor que 5, ou seja, o i menor que 5. 0 é menor que 5, 1 é menor que 5, 2 menor que 5, 3 menor que 5, 4 menor que 5. Quando ele chegar no 5, ele vai ver 5 é menor que 5? Não, 5 não é menor que 5, 5 é igual. Então ele sai fora do for. E mais. Certo? Aí eu posso, por exemplo, colocar um scanf porcentagem de, vírgula, e comercial, b, que é o meu vetor, qual índice do vetor eu estou lendo. Eu vou colocar o i, porque cada vez que ele entrar no for, ele vai adicionar mais um no i. E ele passa em todos os índices do vetor. Entendeu? Então a primeira vez que ele entrar no for, ele vai jogar um valor nessa casa, depois nessa, depois nessa, depois nessa e depois nessa. Entendeu? Vamos fazer o seguinte então. Vamos demonstrar isso daqui lá no código. Beleza? Então tá. Eu vou copiar do jeito que tá aqui. Esse daqui aqui não vai usar. Vou copiar do jeito que tá aqui, ó. Vou abrir o dev. Eu vou salvar o arquivo. Estrutura básica. Beleza? Bom. Olha só. Declarei meu vetor de 5 posições. Declarei o contador e fiz um for. Como eu fiz um for só de scanf, agora eu quero fazer um for, por exemplo, só de printf, para ele poder mostrar todos os valores de dentro do meu vetor. Vou fazer a mesma coisa. I inicia com 0, vai até menor que 5, de 1 em 1. Ao invés de ser um scanf, eu uso um printf. Vou remover o i comercial daqui, porque agora realmente eu quero imprimir o valor. Vou colocar um espaço aqui, um tracinho, vou colocar pela linha, para daí cada item em uma linha. Então vamos colocar o tracinho, fica melhor mesmo. Bom, daí eu vou dar um printf aqui para pular uma linha, só para separar o system pause. Beleza, vou executar. Opa, stdlib. Olha lá, eu vou colocar os valores que a gente tem aqui, ó. 1, 10, 5, 100, menos 1. Vou dar um enter. Olha lá. No caso eu coloquei os tracinhos. Deixa eu arrancar esse tracinho que você tá atrapalhando. Vou repetir a entrada lá. 1, 10, 5, 100, menos 1. Vou dar um enter. Olha lá. Ele leu as 5 entradas e imprimiu novamente as 5 entradas. Certo? Então, basicamente, trabalhar com vetor é isso. Eu ter várias variáveis alocadas na memória, uma ao lado da outra, não podendo ter quebra, porque isso eles consideram um vetor, e acessando os índices desse vetor com alguma estrutura de repetição de preferência. É possível trabalhar com ele acessando tudo na mão? Sim, mas de preferência utilizando alguma estrutura de repetição.
muito utilizado é o for para esse tipo de situação.